Por isso, convidei o professor Dr. Jonas Nunes, médico dentista e doutorado nesta matéria. Aí está ela. Vou pedir-lhe que venha ter comigo. Bom dia. Bom dia. Como está? Bom dia. Ai, então conte-me lá. Conte-me lá então. Isto do mau hálito é um problema de saúde ou é consequência de uma má higiene? Bem, há um preconceito generalizado de que o mau hálito é um problema de má higiene. Mas nos dias de hoje já não se passa. Nas consultas do hálito, nomeadamente... Há consultas do hálito? Existem consultas do hálito. Eu não sabia, não imaginava. Aliás, o senhor é professor doutorado em 50 coisas relacionadas com o hálito. Portanto, imagino que há aqui uma vasta investigação nesta matéria. Eu não sabia. Existe uma vasta investigação nesta matéria. Não é toda minha, pelo contrário. Mas pronto. Ou seja, foram feitos muitos estudos sobre isto. Portanto, é um problema real. Exatamente. O problema é que a maior parte da população pensa que o mau hálito é decorrente, é resultante de má higiene. Ou então é um problema de estômago. E não é isso que nós temos encontrado com os nossos pacientes, na nossa consulta. Então, então vamos lá saber. Então, o mau hálito é o quê? É consequência do quê? O mau hálito, há que distinguir entre dois tipos de hálito. A palavra médica é a litose. Existe a litose fisiológica, que é aquela litose normal, decorrente de um período de jejum prolongado. Por exemplo, uma pessoa fica muitas horas sem comer. Ou todos nós de manhã acordamos com um pouco de mau hálito. Temos o chamado bafo de onça, não é? Que é uma coisa que não é agradável logo de manhã, sim. Exatamente. Isso é chamada litose fisiológica. E à parte disso, existe aquela litose, ou aquele mau hálito, que aquele mau hálito já não é normal. Que aquele mau hálito, que mesmo que a pessoa coma e mesmo que a pessoa faça uma higiene oral eficiente, a pessoa tem uma alteração no odor do ar expirado, seja pela boca ou pelo nariz. E isso é então outra aí coisa. Já estamos a falar da litose, uma designação médica de que algo não está correto e geralmente pode ser a manifestação de uma doença. E que se pode corrigir. E que se pode corrigir. Muito bem, vamos então aos mitos, eu gosto é dos mitos que existem então sobre esta matéria. Portanto, o primeiro é consequência de má digestão. Portanto, temos uma digestão toda mal embrulhada, aquilo vem tudo cá para cima, abre-se a boca e mata-se a pessoa à frente. É verdade ou mentira? É mentira. Não é isso? Isto é, a maior parte da população crê que o mau hálito provém do estômago. Os gastroenterologistas são os primeiros especialistas de estômago, são os primeiros a asseverar que é raro que a litose venha do estômago. Numa consulta da litose, cerca de 3% apenas das pessoas que vêm com este problema têm um problema com origem no estômago. Normalmente está mais relacionado com refluxo gastroesofágico, conteúdo que está no estômago e que sobe pelo esófago até à boca. Há muitas pessoas que têm e que não sabem que têm também, não é? Mas é uma causa rara, não é das causas mais frequentes de hálito. Portanto, é um mito, não é uma causa frequente. Outra coisa que se diz é que quem tem, por exemplo, uma má saúde dentária, ou seja, cáries e outros problemas nos dentes, que isso provoca mau hálito. Verdade ou mentira? É raro que seja muito frequente. Há problemas relacionados com os dentes que sim podem provocar mau hálito e são dos mais frequentes, nomeadamente doenças ao nível das gengivas, aquilo que se chama a doença periodontal, que tem a ver com os tecidos de suporte dos dentes. Mas a cárie, como uma cavitação, como um buraco no dente, é muito raro que possa provocar compostos de mau odor, só se for tão grande que fique algum tipo de impactação, algum tipo de alimento ali retido, que possa provocar mau odor. Uma coisa, portanto, uma pessoa quando tem mau hálito, se olha para a boca, deve procurar um especialista de saúde oral. Mas se olha para a boca e tem apenas cáries muito pequenas, é muito pouco provável que o problema de hálito tenha então, essas cáries. Não tem a ver com as cáries. Agora, há uma coisa que tem que ser verdade. Os fumadores não têm um cheiro primaveril quando abrem assim a... Sim, mas é muito interessante que os resultados científicos, quando nós estudamos 1000 pessoas que fumaram e 1000 pessoas que não fumaram, 2 horas depois do primeiro grupo haver fumado, não há alteração, não há diferença, aliás, entre o hálito de uns e o hálito de outros. Portanto, durante 2 horas há um hálito a tabaco, que é o hálito característico, o halitose do fumador. Mas 2 horas depois, os fumadores podem ficar descansados, porque não se sente por ela, mas quem quiser ter um hálito fresquinho, não deve... Fumar ou não? Fumar é mau. Fumar faz sempre mal. Fumar faz sempre mal. Ora, outro dos mitos é que normalmente as pessoas que têm mau hálito sentem-o. E não é verdade. Não é verdade. Não existe qualquer associação não conseguimos meter a pinca aqui para baixo. Não existe qualquer associação entre autoperceção, isto é, aquilo que eu sinto que tenho ou que acho que tenho,
e aquilo que verdadeiramente tenho. E nós, quando estudamos 1000 pessoas, por exemplo, e perguntamos, você acha que tem mau hálito, sente que tem mau hálito, nós vemos que a expressão é mesmo a bota não bate com a perdigota. Portanto, Não é há aqueles que acham que têm, não têm, há aqueles que acham que não têm e têm. Portanto, a melhor pessoa a quem nós devemos perguntar para saber qual é a nossa real situação é aquilo que nós chamamos de um confidente, um familiar, um amigo próximo. Essa pessoa sim pode nos dizer Anda cá. se temos mau hálito ou não. Diz-me a verdade. Seria uma das opções. Precisamos de alguém assim na nossa vida. Os amigos não é? também são para essas coisas. Mas isso há muito gente. Mas, por exemplo, normalmente é uma coisa muito constrangedora para perguntar, mesmo imagina uma coisa romântica. Oh, meu amor, e tal. É chato. Há momentos para tudo. Há momentos para tudo. Momentos para romantismo é para ser romântico e não é certamente a coisa mais romântica. Mas outros momentos a pessoa está preocupada, vai falar em público ou vai ter uma reunião, perguntar a um colaborador, perguntar a um colega, olha, sinto a boca seca, sinto um mau gosto na boca, confirma só se eu por acaso posso ter algum problema de hálito. Porque o facto de isto ser um tema tabu, isto tem trazido sérios prejuízos na vida das pessoas. Exatamente, Portanto, porque isto é um tema tão constrangedor. As pessoas e mesmo ser alvo de chacota, isto tem trazido sérios prejuízos a muitas pessoas. Nós, na nossa consulta, temos recebido pessoas de todas as partes, pessoas que não se cuidem de vir de avião, porque sentem que estão a ser julgadas. Isto é, o facto de terem mau hálito estão automaticamente associadas a má higiene e são os pacientes que vêm à nossa consulta, são pacientes que escovam os dentes 7 e 8 vezes ao dia, são pacientes que usam elixir, são pacientes que já limpam a língua, tudo nessa busca de tratar o problema. Eu já percebi que o Dr. Jonas, só de falar nisso, já está a sorrir. Fascina esta coisa do mau hálito. Muito bem. Há uma coisa que eu não sabia. A menstruação pode causar mau hálito? É muito engraçado nas consultas. Que não bastava! O facto em si! Ainda desolamos mais qualquer coisa? Sim, apenas em algumas mulheres. É muito engraçado nas consultas, há maridos que dizem, doutor, eu noto mau hálito na minha mulher quando ela está menstruada. E não é só uma coincidência quando estamos na consulta, como os resultados científicos mostram que é verdade. Há um certo tipo de compostos de enxofre que... Ser mulher é muito difícil. Há compostos de enxofre? Sim, há compostos de enxofre. São compostos bastante mal cheirosos. Mas é um hálitozinho, eu vou dizer que é dos hálitos mais intensos. Outra coisa que eu também não sabia é que o stress pode causar mau hálito. Sim, o stress pode causar mau hálito. Isso tem a ver com as pessoas quando estão em stress, manifestam reações do sistema nervoso autónomo, nomeadamente aumento da frequência cardíaca, transpiram e boca seca. Por isso nós vemos as pessoas quando estão a falar em público, uma palestra, têm sempre um copo de água. Não é porque se desidratem de imediato, a boca começa a ficar seca porque há uma diminuição do fluxo salivar. E então, como há uma diminuição, um copo de saliva não tem cheiro, mas nós secarmos a saliva na mão e cheirarmos, nós vamos ver que há logo produção de mau odor. Porquê? Há duas proteínas que têm dois nomes muito engraçados, cadaverina e putrescina. Essas proteínas, tenho que contar, essas proteínas são proteínas... agora uma manhã de alegria. Putrescina e cadaverina. E cadaverina. Sim. Essas proteínas, quando perdem o meio aquoso, tornam-se voláteis, transformam-se em gases. Portanto, pessoas que fiquem com a boca instantaneamente seca, ficam com mau hálito. Nós temos uma experiência também com alunos. Eu tenho um amigo meu que é realizador e ele selecionou uns filmes de terror japoneses. E nós medimos o mau hálito deles antes e depois. E nós vimos de imediato o aumento de produção de compostos de mau odor pelo facto de estarem sujeitos a uma fonte de stress. Quando forem ver um filme de terror ao cinema, vão comer aquelas coisas... Porque nunca sabe o que é que vai chegar ao cinema. Ajuda. Bom, portanto, estas são as questões que, de facto, eu não sabia que a questão da característica das mulheres, o stress, não sabia nada disto, portanto, já aprendi qualquer coisa e imagino que em casa também. Agora, explique-nos lá, então, como é que podemos, temos aqui uma série de objetos em cima da mesa e julgo que uma das primeiras coisas que temos de destacar aqui, temos aqui um copo de leite, temos aqui um café. Porquê? Exatamente. O leite, as pessoas não sabem, mas é dos alimentos que têm mais tendência, maior predisposição para provocar mau hálito. O leite de origem animal, portanto, além de algumas pessoas terem alguma certa intolerância à lactose, portanto é um açúcar, e desenvolverem, entre vários sinais e sintomas, poderem apenas manifestar-se por uma alteração do seu hálito, tem certas proteínas complexas de origem animal que podem provocar mau hálito. Em algumas pessoas, nós estamos a falar aqui de, a reação de hálito em relação a certos alimentos varia de pessoa para pessoa. Varia não só do tipo de alimento, os alimentos mais crus... Como uma espécie de uma impressão digital, é isso? É uma coisa muito característica de cada muito característica. Cada pessoa tem cerca de
200 compostos de odor, quando nós estudamos os compostos no ar expirado de cada um. Mas há uma variedade de 3.000 possíveis. Portanto, há certas pessoas que quando ingerem certos alimentos, por exemplo, o alho, há pessoas, porque temos aqui o alho, há pessoas que mastigam um dente de alho e não têm qualquer alteração do hálito. Há outras que mastigam meio dente de alho e sim, e têm uma alteração... A cebola é a mesma coisa, não é? Também a cebola é a mesma coisa. São alimentos muito ricos em enxofre. E então há uma série de compostos, há uma série de moléculas que são produzidas, ou seja, a pessoa depois, após a ingestão do alho, tanto pode manifestar um cheiro a alho como um cheiro a podre. Porquê? Passados poucos minutos de imediato... A cadaverina, não? Não, já são outros compostos, já são outros compostos. Dimetilsulfuro, entre outros. Como? Dimetilsulfuro. Normalmente é o composto mais. As pessoas não sabem... Não me beijes, meu amor. O dimetilsulfuro está agora ativado-me. As pessoas não sabem, mas é o seguinte. O sangue é onde... é um órgão, portanto, é um líquido que transporta compostos de odor. Não só liberta dióxido de carbono no pulmão, mas todo o tipo de gases. Uma mulher, por exemplo, a poucas horas de dar à luz, se ingerir alho ou se ingerir cebola, o bebê, durante 10 ou 12 horas após o parto, vai ter um mau hálito. Porquê? Uma pessoa, quando faz uma transfusão sanguínea e se ingeriu alho antes, a própria bolsa cheira a alho. Isto é, o pulmão é o órgão de excreção de todo o tipo de compostos voláteis que se possam produzir no organismo. Doutor Jonas, está a perturbar-me muito. Pois. Está a perturbar-me muito com esta... Pois, eu estou preocupado com a Júlia, que a Júlia fala tanto e tem medo com a boca seca e depois possa manifestar o hálito. Eu não sei se durante os programas corre esse risco. Há profissões de risco. Os professores, por exemplo, têm muita tendência, são profissões de risco. Falam bastante, ficam com a boca facilmente seca. E o elixir também não resolve muita coisa. Não, resolve transitoriamente, 15 minutos, meia hora. A melhor forma é a hidratação. Uma pessoa que fica com a boca seca tem que aumentar saliva. Agora já fiquei constrangida também. Não se preocupe, até agora não senti nada. Eu sentir eu aviso. Não se preocupe. Mas diga-me então, portanto, estávamos a falar do leite, vamos falar então, o café é a mesma coisa? O café, apesar de um estudo ou outro manifestar que tem propriedades antimicrobianas para algumas bactérias da boca, é um agente desidratante. E tal como o álcool, e tal como a questão da boca seca, volatiliza, desidrata a boca e então amplifica odores na boca. Portanto, também é um bocadinho perigoso se alguém vai ter uma reunião a seguir, vai ter um hálito ao café durante uns minutos, mas depois o hálito, lá vai a cadaverina para a piscina. A cadaverina é minha, não pode ser. Bom, e o que é isto? Parece um descascador de cenouras. Isto é um limpador de língua. Um limpador de língua. Basicamente, é uma vassoura para a língua? É mais ou menos isso. Basicamente, é um instrumento que serve para a pessoa colocar a língua para fora e faz um movimento de tração. E esse movimento de tração arrasta aquilo que está sobre a língua. A principal causa de halitose é a saburra lingual. Saburra lingual é aquilo que se acumula sobre a língua. Uma vez, uns alunos meus da universidade, eu desafiei-os a ver a língua dos respectivos namorados e namoradas. Que horror! E eles disseram que naquele dia a quantidade de beijos diminuiu. Portanto, é importante limpar a língua. Há pessoas que têm umas línguas muito lisinhas, onde não se acumula nada. E há outras pessoas que têm umas línguas que são os autênticos tapetes. E então, onde acumula tudo. Portanto, e é ali onde estão concentradas a maior quantidade de bactérias. Portanto, um limpador de língua previne e evita, e é muito mais eficaz que o elixir, na questão de tratamento ou prevenção do mau hálito, quando o problema vem da língua. Portanto, as pessoas não sabem, mas isso acaba de dizer da máxima importância, não é? Escovar... A limpeza da língua é muito importante. Sim, a escova não é tão eficaz como um limpador. A escova limpa, mas espalha ao mesmo tempo. Um limpador remove eficazmente... Isso não dá vómitos para estar aqui, mexer assim na língua, tirando em contextos muito particulares? Mas ter mau hálito também dá vómitos. É tudo uma questão. O Dr. Jonas merece um aplauso por coisas maravilhosas. Bom, a halitose, outra coisa importante. A halitose é hereditária ou não? Isto, há aqui alguma componente... Há coincidência por vezes de pais e filhos terem mau hálito, mas geralmente não é hereditária. As únicas duas doenças ou patologias que podem ter uma componente hereditária e que são associadas à halitose são a diabetes e a rinite alérgica. A rinite alérgica porque provoca obstrução nasal, isso pode provocar mau hálito. E a diabetes, sim, tem corpos cetónicos, há certos compostos... Bom, estão lá em casa as pessoas a perguntar. Então, pelo menos para nos prevenirmos, além das coisas todas que já disse, o que é que deve ser há também umas maquinetas que detectam a halitose, não é?
Há umas, não são das mais eficazes, mas existem uns aparelhinhos que não medem apenas alguns compostos, portanto, resultam muitas vezes em falsos negativos. Dizem que a pessoa não tem quando tem. Portanto, a melhor forma é um confidente, é pedir a um nariz que esteja a passar por perto e que diga: familiar, o mau hálito não é uma coisa, é preciso ver, não é uma coisa que apareça do nada. Há sempre um motivo, há sempre uma causa. Portanto, uma pessoa, se geralmente não tem que ficar preocupado que irá ter. Não. Não, mas eu imagino uma rapariga para se aproximar de si, deve ir toda armadilhada. E tal. Diga-me cá uma coisa, como é que se faz então uma boa higiene para, não digo para prevenir, mas para ajudar, não é? Porque já percebemos que isto transcende largamente a higiene de todos os dias. Mas uma boa higiene oral para prevenir o mau hálito, qual é que pode ser? Quantas vezes é que se lavam os dentes por dia? Para a questão do hálito, basta 2 vezes ao dia. Sim. Agora, por questão de prevenção da cárie, aconselho 3 vezes, depois das refeições. 2 vezes ao dia é suficiente. O que é muito importante é fazer a limpeza entre os dentes, seja através de fio dentário, ou seja, através dos pequenos escovilhões. Isso sim, isso é algo bastante útil. Pronto. Os elixires, então, que nos dizem que é uma bomba e destrói tudo, mentira. Bem, os elixires não são tão eficazes como a limpeza da língua e o uso do fio dentário. Porque se compra? Em qualquer farmácia, para farmácia, é possível encontrar uma. Muito bem. Portanto, elixires nem por isso. Depois há outras pessoas que fazem outras coisas frequentemente, que é as pastilhas, os sprays. Isso vale a pena ou não? Pronto. É preciso entender o seguinte, como tratamento, é preciso saber primeiro qual é a causa do mau hálito. Não vale a pena estar a esfregar as paredes da cozinha com esfregão de arame, quando a origem do mau odor está no quarto, está a perceber? Portanto, muitas vezes as pessoas, no intento de estar a tratar o seu problema de hálito, estão a ter comportamentos um pouco obsessivos. Usar xícara a cada 5 minutos, usar elixires a cada 10 minutos. É importante estabelecer um diagnóstico médico da causa. Portanto, quando detectado, portanto, o tal nariz amigo que dá a indicação, é ir ao médico e ver o que é que se passa? Sim, é procurar uma pessoa que tenha experiência, que tenha tecnologia que permita estabelecer o diagnóstico e que use um protocolo que tenha êxito. E isto erradica-se? Resolve-se em... A taxa de êxito é 98%. 98%? Então isto não há problema nenhum. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje, então a cadaverina... Não é cadaverina que Cadaverina, é possível debelá-la. Muito bem, temos então o mundo do hálito a descoberto do Dr. Jonas. Aqui está. Julgo que já está à venda, mas só vai ser lançado mais tarde, não é? Sim. Portanto, para quem ficou fascinado em relação a estas matérias, e como já se viu, aliás, tem aqui a contracapa engraçada, sente-se sempre confiante, tem a necessidade de mascar frequentemente pastilhas elásticas, tem em casa elixires ou sprays que prometem um hálito fresco, então talvez não seja má ideia comprar este livro. Portanto, tem muito mais do que parece, do que cheira, tem muito mais do que o que cheira. Portanto, aqui está já à venda e, portanto, é seguir o que aqui vem e o que acabámos de ouvir aqui. Mas há uma informação, Dr. Jonas, ou está tudo? Está tudo. Está tudo passado. Portanto, não se esqueçam então, um nariz amigo é a primeira coisa que temos na nossa vida. É muito importante. Um aplauso para o Dr. Jonas, muito obrigada. Muito obrigada. Muito divertido este mundo, porque estamos a falar de algo que é sempre muito politicamente incorreto, mas aquilo que é politicamente incorreto tem de facto muita graça e sobretudo porque ajuda a melhorar a qualidade da vida das pessoas quando solucionado. Portanto, aí para casa também tenho umas coisas para solucionar alguns problemas. E portanto a questão é utilizar o telefone para o conseguirem fazer no 760. Ora, aí está, 5.000 euros! 5! Outra vez! 5.000 euros lá para tudo. 5, obrigada, gritem! 5! Lá para casa hoje 5.000 euros, 61 mil no jackpot. É um montante muito apetitoso, sem nenhum tipo de bactéria ou de odor, a não ser o da alegria. E a alegria também tem odor, que alegria! Portanto, atenção, já sabem, aí para casa o 760. Fantástico!